Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é trabalho em Portugal. Você quer trabalhar em Portugal? O que você precisa? Eu estou aqui ao lado do Marco Goulart, esse assunto dá pano para manga, né, doutor Marco? Muito pano para manga. Seguinte... E é o que Portugal precisa, de trabalhadores aqui. É isso aí. Agora, gente, antes de tudo, se inscreva no canal, toca o sininho Portugal Online Oficial no YouTube, Instagram, Facebook. É muito importante que vocês se inscrevam, tá, gente? Outra coisa, tem dúvidas sobre como trabalhar em Portugal? Já vai aí nos comentários, já deixem as suas dúvidas, que nós também vamos separar depois as principais perguntas, minha garganta secou, as principais perguntas e trazer para o Marco responder. Aí a gente separa, tira um dia aí só para responder as dúvidas sobre trabalho com vocês. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigada Tudo bem, por atender o nosso pedido, esse assunto é sempre muito importante. Quem é que pode obter o visto do trabalho? Quem quer trabalhar, não? De várias formas. Então a gente tem aquela pessoa... Quando a gente está falando de visto, sempre lembrando, a gente bate sempre nessa tecla. Quando a gente fala de visto, a gente está falando de quem está lá no Brasil e quer vir trabalhar aqui legalmente, tá? Okay. Pedindo visto lá. Então, quem tem uma promessa ou um contrato de trabalho com um empresário aqui, ele aprovou o currículo dessa pessoa e ele quer trazer essa pessoa do Brasil para cá. Então essa pessoa precisa ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Existe também a figura dos prestadores de serviços, então tem empresas que também querem contratar um prestador de serviços por um prazo certo ou por um prazo maior. Esse também pode pedir o visto para trabalhar aqui. E tem aquele caso dos empresários, que são os brasileiros que estão abrindo empresa aqui, vão empreender, querem ser os gerentes das suas empresas, depois querem trazer a sua família para morar aqui. Vamos dividir aqui então. Eu sou um profissional no Brasil, uma empresa me convidou para trabalhar lá. A empresa tem que mandar um contrato. Isso. Ela vai cumprir alguns requisitos que estão previstos em lei aqui, ela tem que oferecer a vaga, ver se essa vaga não vai ser cumprida, não vai ser preenchida por aqui. Tem uns requisitos que ela tem que cumprir em Portugal. Uma vez cumpridos esses requisitos aqui, ela manda uma promessa de contrato de trabalho e essa vai ser a base do pedido de visto lá de trabalho. Então, eu sou Cláudia, estou lá no Brasil, recebo um convite, peguei lá o contrato, fui lá no consulado, dei entrada no pedido de visto. No pedido de visto. De trabalho. Aí o consulado falou assim, ó, Cláudia, esse contrato aqui, ele pode chegar e falar que não está legal? Pode falar do prazo, porque se o contrato, por exemplo, for de 1 ano, eles não vão dar um visto que pode ser transformado em autorização de residência, eles vão dar um visto de estada temporária. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, isso às vezes o consulado agora ele já está sensível para isso. Às vezes quando você entra com pedido de visto, ele já faz essa pergunta. Você vai morar em Portugal ou você vai ficar só 1 ano? Ah, entendi. Então a gente já resolve as intercorrências às vezes no início. Outra coisa que tem acontecido com frequência é o vice-consulado ver a especificação do cargo que a pessoa vai ocupar aqui e ela quer uma declaração da empresa daqui dizendo qual é a qualificação que aquela pessoa lá no Brasil tem que você precisa tanto trazê-la de lá. Aí a empresa daqui faz uma declaração específica dizendo todo o currículo daquela pessoa, a qualificação dela, a experiência que ela tem no mercado de lá ou de outros países, para dizer o porquê que ele quer aquela pessoa aqui. Ou seja, vai ter que fazer uns ajustes, então, nesse contrato. A gente vai chamando de intercorrência. Então, tem casos que a gente entrega tudo completo e o visto é deferido de forma completa. Quanto tempo demora sem essas intercorrências no 70 Brasil? dias úteis, esse é o prazo máximo. E se tiver, por exemplo, o consulado vai falar para mim que foi indeferido porque precisa fazer uns acertos? Não, ele nunca fala que é indeferido, ele sempre dá o prazo para a gente corrigir. Por exemplo, a gente está tendo casos que estão pedindo para o candidato a empregado os últimos 2 impostos de renda dele declarados no Brasil. Coisinha bobinha. Aí não tem nada a ver com Portugal, ele nos avisa, estão me pedindo o imposto de renda de 2017. A gente tem que fornecer, é ele que está lá, ele fornece. Então depende da intercorrência, se envolve aqui ou se envolve lá. Agora, existem uma coisa importante que às vezes pode dar margem para dúvida estada temporária de trabalho com visto de residência. São coisas diferentes, né? Na verdade, se a pessoa é contratada por um prazo certo, de 1 ano ou menos de 1 ano, o visto que vai ser lançado no passaporte é de estada temporária. E esse visto ele é de múltiplas entradas. Então, se ele for válido por 12 meses,
Essa pessoa que vem para Portugal, ela pode ir e voltar para o Brasil quantas vezes quiser e ela não passa pelo CEF. Ah, tá. Porque ela não vai transformar esse visto de estada temporária numa autorização de residência. Só que ela também não pode trazer ninguém. Não pode, ela não pode reagrupar familiar. A gente tem intercorrências disso. Porque às vezes, quando chega o visto, na hora da pessoa preencher lá, ela coloca que é um visto de trabalho por 1 ano. E se o funcionário não dá muita atenção ao futuro dela em Portugal, ele faz como uma estada temporária. Então, nós já tivemos clientes que chegaram, receberam o passaporte em casa com um visto válido por 1 ano de estada temporária. Queria trazer a família? Não pode e nem ganha autorização de residência. Ele vai ficar aqui com o passaporte brasileiro durante 1 ano, múltiplas entradas, mas ele não vai ter uma autorização de residência. Diferente de quem pede um visto de trabalho para residir. Fins de residência. Aí ele vai ser válido por 4 meses. O visto é sempre válido por 4 meses, igual os vistos D7, igual os outros. Ele vai chegar aqui e dentro desses 4 meses ele vai fazer o agendamento no CEF para transformar aquele visto numa autorização de residência. E pode reagrupar a família. Aí ele pode trazer a família toda, mas ele já pode vir com a família já logo de cara. Pode. Também tem o caso, gente, do empreendedor que requisita esse visto de D2, né, que tá dentro de trabalho, que isso é uma coisa que a gente vai fazer, eu estava conversando com o Marco agora há pouco, a gente vai fazer um vídeo à parte. Você que quer empreender em Portugal, calma que não sai daí não, que a gente vai continuar falando aí do trabalho, tá? Você que quer empreender em Portugal, então a gente vai fazer um vídeo à parte sobre isso. Aproveita aí, não se esqueça, vai anotando as suas dúvidas, façam suas perguntas aqui, tá bom? Continuando esse assunto. E quem já tá aqui? Esses são os casos um pouquinho mais graves em lapso de tempo e de produção de documentos. A gente sabe, é uma realidade, da quantidade de brasileiros que veio, entrou como turista e fica para trabalhar e fica para morar e tem que se regularizar. Porque o brasileiro, a partir de 90 dias da chegada, já não está mais legal em Portugal, exceto se fez a manifestação de interesse dentro dos 90 dias. A partir de 90 dias, quando é que tem multa? Quando a pessoa fica ilegal no país. A multa, normalmente, a média, ela pode chegar até uns 700 euros, mas ela é 250, 300 euros, a multa média que os brasileiros que vêm sem visto pagam. O trabalhador brasileiro em Portugal, que não veio com visto, o trâmite dele é conquistar o contrato de trabalho, ter número de seguridade social, que é elementar para qualquer empregador conseguir contratar alguém, e fazer uma manifestação de interesse de que quer residir em Portugal relacionado ao contrato de trabalho. Agora, você falou que está demorando 8 meses só para o CEF analisar o seu pedido. E para abrir data de agendamento no sistema. E aí o agendamento às vezes é 8, 9, 10 meses depois. Então quer dizer que daqui até 8 meses eu não posso sair de Portugal, eu não posso... nem depois. E nem depois, e nem né? Depois. Ou seja, você pode não só não sair, né? A pessoa que opta por vir a Portugal sem visto, ela tem que estar preparada para no mínimo 1 ano e meio para ela ter uma autorização de residência. Tá. Enquanto isso, quais os problemas que essa pessoa pode... Ela não pode sair de Portugal, não pode ir ao Brasil, não pode andar pela Comunidade Europeia depois dos 90 dias. Então as pessoas têm que entender que a manifestação de interesse, ao mesmo tempo que você não vai ser deportado porque você fez uma manifestação de interesse, mas você não está totalmente regularizado em Portugal. Aconteceu da gente socorrer pessoas que fizeram a manifestação de interesse e quiseram ir ao Brasil visitar a família. E aí? E quando voltam, ele não é deportado, mas é negada a entrada. E aí? Tem que dormir no aeroporto, não sai do aeroporto. E aí sai você correndo lá? Então, a gente sai correndo no sentido de tentar entender a fundamentação do indeferimento, apesar de que a gente sempre orienta o cliente. Nós, advogados, a gente paga uma taxa para entrar naquela ala do aeroporto onde a pessoa está confinada. E ela é confinada num lugar que é quase uma prisão. Que horror! Tem horário de banho de sol. Credo! E se a pessoa tem passagem de volta, ela embarca no voo seguinte, às vezes no dia seguinte. Mas se a pessoa não tem a passagem de volta e a responsabilidade de mandá-la de volta é da companhia aérea, a companhia aérea só embarca ele quando tem lugar sobrando. Ah, é? Às vezes tem pessoas que ficam 4, 5 dias lá. Gente, então não comam bola, se vocês por acaso. Isso não é uma deportação, pra gente é importante. Esse cliente, ele tinha uma manifestação de interesse feita. Ele saiu e voltou, foi negada a entrada dele, ele não foi deportado.
simplesmente ele não podia ter saído. E ele foi negado a entrada. Ele dormiu uma noite nesse local no aeroporto e no outro dia de manhã. E quando eu vou poder voltar? Aí ele começou a fazer todo o trâmite do visto lá, porque aí ele inverteu as coisas, né? Não tem como ter uma manifestação de interesse tramitando aqui com ele morando no Brasil. Ah, que complicado, gente. Ele atrapalhou bastante o processo migratório dele. Gente, vocês têm dúvidas sobre trabalhar em Portugal? Deixem as suas dúvidas aí nos comentários que a gente vai trazer para o Marco responder depois as melhores perguntas, as melhores dúvidas. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do Portugal Online oficial, no Instagram, no Facebook, no YouTube, toca o sininho. É muito importante para a gente continuar fazendo mais vídeo, tá legal, gente? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que agora eu esqueci, eu não lembro mais. É que nós vamos falar sobre um empreendedor, né? Ah, boa! Esse assunto de você quer empreender... O Ricardo não tá aqui, o praticamente Ricardo... eu tenho que ser um assistente. O Ricardo não tá aqui de novo, viu, gente? Então ele é meio que um assistente, fica me lembrando. Então é o seguinte, gente, você que quer empreender em Portugal, você quer trabalhar aqui, também tem uma outra maneira, que é abrindo empresa aqui em Portugal. E nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos responder as perguntas e já vamos também gravar o vídeo sobre empreender em Portugal. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Obrigada, Marco. Que bom. Um abraço Valeu. a todos. Até mais. Beijinho.